Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no fim da tarde do primeiro dia da semana para, durante 30 minutos, refletirmos sobre assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela quarta vez, aborda o tema que vai demorar muito para ser esgotado, um tema fascinante, bastante amplo, na verdade, um universo de bênçãos e de graças, os salmos na nossa vida. Os 150 hinos, cânticos, redigidos sob a inspiração do Espírito Santo, que integram os livros sagrados para os judeus e para nós também cristãos, porque todo o Antigo Testamento é palavra de Deus com o Novo Testamento. 3 programas já dedicamos para a parte introdutória, digamos assim, dos Salmos, a sua origem, a língua em que eles foram redigidos, as traduções posteriores do hebraico para o grego, a tradução dos 70, depois a tradução do hebraico e do grego para o latim, a edição Vulgata, feita por São Jerônimo, e no programa anterior, nós começamos a ver algumas características curiosas do saltério, dentre elas que a repetição de alguns salmos. Dos 150 salmos, alguns são idênticos a outros, ou pelo menos esse salmo é idêntico a alguns versículos daquele outro salmo. E isso, de forma alguma, desmerece a beleza, o encanto, o fascínio do saltério, muito menos compromete a inspiração canônica, ou seja, o fato de que eles foram redigidos, não se sabe quem foram os autores, a não ser alguns, aliás, vários que foram redigidos pelo rei Davi, o grande poeta, o grande salmista enquanto redator e cantor também, e dançarino também, porque ele dançou os salmos. A gente vai ver isso mais para a frente. Então, salmos repetidos. Foi assim que terminamos o nosso segundo encontro. Agora nós vamos a uma outra comparação curiosa. Agora nós vamos comparar 2 salmos repetidos. E os salmos que nós vamos apresentar são o Salmo 39, nos versículos 14 a 18, e depois vamos confrontar com o Salmo 69. Vamos ler numa coluna vai aparecer um salmo e na outra coluna vai aparecer o outro salmo. E a gente vai perceber que a redação é idêntica, que o texto é o mesmo. Vamos então logo mostrar esses salmos parecidos, digamos assim, duplicados, e depois vamos tecer alguns comentários. Como explicar essa repetição? Será que foi plágio? Eu já antecipo que não foi plágio. Plágio no sentido que nós entendemos hoje. Não havia isso naquele tempo. Lembrem-se que nós estamos num mundo que orbita em torno da fé. A fé judaica, a fé de Israel. E esses salmos foram redigidos com uma intenção de canto. Portanto, são poemas compostos, redigidos, escritos para serem cantados. Portanto, são hinos religiosos. O seu contexto primário de redação, o mundo da fé judaica. E o seu contexto de recitação, de cantar com os lábios e com instrumentos musicais, é o templo de Jerusalém. Então, vamos agora a essa comparação muito curiosa. Primeiro, o Salmo 39, versículos de 14 a 18. Depois, a gente vai para o Salmo 69. Comprazei-vos, Senhor, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprazem com meus males. Fiquem atônitos, cheios de confusão, os que me dizem, bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Digam sem cessar, aqueles que desejam vosso auxílio, glória ao Senhor.
Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Aqui são os últimos versículos de um salmo que tem 18 versículos. Eu só citei os 5 últimos. Quem foi redigido primeiro? Esse Salmo 39 ou o Salmo 69 que nós vamos ler agora, que é uma repetição do Salmo 39? Ou o Salmo 69 foi redigido primeiro e esse Salmo 39 foi redigido depois? Não sabemos. Vamos então agora, depois de ter lido o Salmo 39, os seus 5 últimos parágrafos, para o Salmo 69. Ao mestre de canto de Davi, para servir de lembrança. Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que odeiam a minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprazem com meus males. Afastem-se cobertos de confusão os que me dizem, Pelo contrário, exultem e se alegrem vós todos os que vos procuram. Que repitam sem cessar glória ao Senhor, aqueles que desejam vosso auxílio. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Socorrei-me, ó Deus, sois meu protetor e libertador. Senhor, não tardeis mais. A conclusão é óbvia. Com algumas poucas diferenças, algumas poucas palavras que se encontram num salmo e não se encontram no outro, são idênticos. Portanto, o autor de um salmo levou em conta a letra, por assim dizer. Reproduziu literalmente, hoje nós diríamos em linguagem atual, transcreveu, ou em linguagem de informática, copia e cola. Mas vejam, é preciso fazer aqui algumas matizações. A ideia de plágio não existia naquele tempo. A fé de Israel tinha consciência de que, primeiro, esses cantos só tinham uma única finalidade. Uma finalidade estritamente religiosa. Aqui não cabe falar de direitos autorais, de usar a ideia de uma outra pessoa, de ferir a autoridade intelectual, a autoria intelectual, essas coisas, essas categorias que hoje você considera na legislação civil, que pode processar uma pessoa, danos morais, etc. Não tem nada disso. Aqui o ambiente é extremamente de fé, é exclusivamente cultico. E, portanto, a finalidade não é imitar fulano, mas a glória de Deus. A glória de Deus que leva o autor a dizer, Deus já falou isso por aquele canto que está sendo recitado, já vem sendo recitado há meses, há anos, no nosso templo em Jerusalém. Portanto, eu redijo um outro poema, incluo parte daquele canto que já integra, que já é do conhecimento de todos, que já é cantado por todos, que já é conhecido, cuja fama é disseminada, todos já sabem de qual, etc. E a minha redação vai incluí-lo, vai reproduzir novamente. Essa é uma explicação. A outra explicação, como nós já vimos no encontro anterior, no programa anterior, algumas outras explicações, o uso litúrgico, as anotações musicais, erros de copistas na tradução, na conservação, e esses pergaminhos que tem, são antiquíssimos e estão se estragando, vamos então reproduzir, simplesmente escrever em novos pergaminhos, porque esses já estão se deteriorando,
Lembrem-se disso também. Não havia livros como nós entendemos no tempo dos hebreus desse jeito aqui. Havia pergaminhos, e os pergaminhos, a conservação deles, quando ficava comprometida, muita umidade ou muita seca, etc., é preciso você transcrever para outros pergaminhos novos para que aqueles não se deteriorem e desapareçam e comprometam a leitura e até a própria conservação desse patrimônio tão sagrado. E na hora de você copiar, na hora de você redigir também, não somente copistas, mas também redatores, o próprio autor, humanamente falando, porque o autor principal é Deus, o próprio autor, ao redigir, inspirado por Deus, redige aquilo que é seu e inclui aquilo que já é patrimônio religioso do povo hebreu, que é um hino já bastante antigo, redigido há bastante tempo, e ele inclui. Essa também é outra explicação. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo, ainda convém insistir sobre isso. A duplicação de salmos. Por que eu faço tanta questão disso? Porque o leitor atento, que já leu os salmos, ou ainda não leu, mas quando começar a ler, vai ler com esse olhar de lupa, olhar clínico, e vai perceber, peraí, isso aqui já é igual a isso? É a mesma coisa, é a mesma redação, com pouquíssimas diferenças? Será que isso é plágio? Não é plágio. Será que isso é uma repetição desnecessária? Não é uma repetição desnecessária. O que é difícil, muitas vezes, você chegar a afirmar, e jamais poderemos dizer isso com segurança, desses dois textos. Primeiro, são do mesmo autor ou não? É difícil você saber. Depois, qual texto foi redigido primeiro? Esse daqui ou esse daqui? Os dois são iguais. Qual foi redigido primeiro? Também muitas vezes a gente vai descobrir, é impossível você dizer com segurança. O fato é que, para além da duplicação, estamos diante de dois textos que, apesar de serem de uma redação idêntica, são palavra de Deus. Não importa quem o escreveu, se escreveu, foi inspirado por Deus. E não importa se escreveu igual ao outro salmo. Ainda que esse foi escrito por uma pessoa em uma época e esse outro foi escrito por outra pessoa em outra época, ambos, mesmo sendo nessa parte iguais, são igualmente palavra de Deus. Não saia daí. No segundo bloco a gente volta. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso quarto encontro. Programa Luz da Vida, dedicado à introdução a essa temática tão fascinante, os salmos na nossa vida. O livro de orações do povo judeu, o livro de orações de Jesus, o livro de orações da igreja primitiva, não o único, mas o mais importante, porque integra o Antigo Testamento, todo ele revelado para os judeus e também para nós cristãos. No primeiro bloco, nós tratamos da questão da duplicação dos salmos, ou seja, no Saltério, na coleção dos 150 salmos, há alguns salmos que são repetidos. Ou seja, há salmos, ou pelo menos parte deles, que tem literalmente o que está escrito em outro salmo. E já falei, citamos a comparação, foi do Salmo 69 com o Salmo 39, versículos de 14 a 18. São idênticos. Recordei que não cabe aqui, no mundo bíblico, no mundo judaico, num horizonte, num universo em que se respira a fé, que orbita em torno da fé em Javé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mundo da liturgia judaica, do templo de Salomão, enfim, não cabem certas categorias como plágio, como violação de direitos autorais, de
diz respeito à autoridade intelectual, essas categorias que hoje estão na legislação nossa brasileira e que possibilita mover uma ação contra uma pessoa por danos morais, por ter citado a obra do outro, por ter redigido sem citar a fonte, etc., numa obra intelectual. Não existe nada disso. Remeto você ao primeiro bloco para recordar essas pontuações. Vamos então agora ao último exemplo de salmos repetidos. Isto é, se você folhear os 150 salmos, você vai, examinando com atenção, você vai perceber que a redação é idêntica. Essa parte desse salmo é idêntica ou àquele salmo ou àquela parte daquele salmo. Eu estou dizendo isso para que ninguém se assuste, se ainda não descobriu isso, que a palavra de Deus, na sua inspiração, não fica comprometida em hipótese alguma. Ainda que seja repetição literal, não estamos diante aqui de algo que comprometa a autoria divina. Deus é o autor desse salmo e desse outro salmo, como de qualquer salmo. Se o que está aqui é idêntico ao que está ali, o que está aqui foi inspirado por Deus. E o que está ali, que é idêntico ao que está aqui, também foi inspirado por Deus. Pronto. Isso é o suficiente para a nossa fé. Agora vamos à comparação. Vão aparecer aí duas colunas, uma com o Salmo 107, versículos de 1 a 6, e outra com o Salmo 56, versículos de 8 a 12. Vamos então começar pelo Salmo numericamente menor. Salmo 56, versículos de 8 a 12. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Vou cantar e salmodiar. Desperta-te, ó minha alma. Despertai, harpa e cítara. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Eu vos salmodiarei entre as nações, porque aos céus se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Elevai-vos, ó Deus, nas alturas do céu, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. É belo? Belíssimo. É uma beleza tão grande que é uma beleza repetida. Vamos agora ao Salmo 107, versículos de 1 a 6. Aqui não se trata de semelhança, aqui é de identidade mesmo. São dois textos idênticos. Com a palavra, o salmista, autor do Salmo 107. Cântico, Salmo de Davi. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Vou cantar e salmodiar. Desperta-te, ó minha alma. Despertai-vos, harpa e cítara. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Salmodiarei a vós entre as nações. Porque acima do céu se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Resplandecei, ó Deus, nas alturas do céu, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Vocês percebem aí que a redação ela pode ter num salmo e no outro uma palavra que não tem no outro texto, certo? Mas isso não altera o fato, não desmerece o fato de que são dois textos idênticos. Dois textos idênticos. Por exemplo, na língua portuguesa você tem respeito e você tem veneração. No dicionário são sinônimos. Se você, ao reproduzir esse texto, ao invés de dizer respeito, você coloca veneração, a palavra é diferente, mas não altera o sentido do texto. Então, vejam, você tem N possibilidade de assistir esse vídeo, a beleza da tecnologia que você pode voltar atrás, você pode parar o vídeo, você pode comparar até com a sua Bíblia. São dois textos idênticos, enfim. O que é que nos interessa com isso? Deus é o autor primeiro
dos dois textos. Depois, o Espírito Santo que inspirou os eventuais dois autores, e aqui eu já antecipo uma coisa, é difícil você dizer. Primeiro, o ano exato em que esse salmo foi redigido. É muito, muito, muito difícil você estipular. Veremos a questão da datação, veremos a questão da época da redação dos salmos, isso é bem mais para frente. Mas, se esse salmo foi redigido há tantos anos atrás por uma determinada pessoa, se essa pessoa redigiu e esse salmo foi incluído pela fé de Israel na relação dos Terrilim, isto é, na relação dos cânticos, na relação do livro de oração chamado Salmos, foi Deus quem fez esse processo. Foi Deus quem inspirou esse autor sagrado. Foi Deus quem colocou na sua inteligência e também na pena, não era caneta, era pena, e o pergaminho, foi inspirado por Deus. Isso para nós é o essencial, isso para nós é o fundamental. E se alguns anos depois, 10, 20, 30, 40, 100 anos depois, sim, é possível, porque os salmos, eles precisaram, não dá para dizer com exatidão quando o primeiro salmo foi redigido e quando o último salmo foi redigido, mas eu posso garantir a vocês, pelo menos 500 anos, pelo menos 500 anos, nós temos, e provo, alguns salmos são comprovadamente, é Jesus quem diz, é o Novo Testamento quem diz, que foram redigidos por Davi, ano 1000. E tem um salmo, o Salmo 136, que diz, às margens dos rios de Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, etc. Esse salmo foi redigido, pelo menos durante o exílio de Babilônia, no ano que decorreu entre os anos 586 e 538. Outra datação, a partir do ano 590, se nós quisermos, somando os 70 anos, porque foram 3 levas de exilados para a Babilônia de Israel, dá um total de 70 anos. Mas, em todo caso, Israel volta de Babilônia no ano 538. E o salmo que descreve as margens do rio de Babilônia foi redigido, pelo menos, no ano 538, ou um pouco antes. Ora, de Davi, ano 1000, até o exílio de Babilônia, 538, nós temos 500 anos. Então, no Saltério, nós temos salmos que foram redigidos por Davi, ano 1000, e temos o Salmo 136, que foi redigido, ao menos, durante o exílio de Babilônia, anos 538 a 586 a 538, ou 536. Pois bem, então, não importa qual o tempo que decorreu entre a redação de um salmo que colocou esse texto e aquele outro salmo, 100, 200, 300 anos, que reproduziu esse mesmo texto e colocou como parte daquele salmo. Isso é irrelevante para a nossa fé. É palavra de Deus do mesmo jeito. É a palavra de Deus que se repete. É a palavra de Deus que é como que consolidada. Esses textos todos nós percebemos comparando essas dobradinhas, Salmo 13 com Salmo 52, Salmo 69 com Salmo 39, Salmo 107 com Salmo 56, que vimos nesse programa. Isso é um convite a gente bendizer a Deus. Vejam a repetição. E a repetição de textos belos é uma beleza duplicada. E desde quando beleza duplicada cansa? E desde quando beleza duplicada causa enfado, causa cansaço? Absolutamente. Aquilo que é belo e que foi inspirado por Deus, tantas vezes seja repetido, quantas vezes? Isso encanta o nosso coração. Vocês sabiam que Nossa Senhora, ao pronunciar o Magnificat, ela repetiu
Isto é, ela citou literalmente textos do Antigo Testamento. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações todas hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilha, santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que eu temem, manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos. Eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Pronto, eu disse de có. Quem disse isso? Nossa Senhora. Agora, e não é o momento de a gente fazer isso. Vamos analisar, e qualquer Bíblia com um aparato crítico, com notas de rodapé ou então ali laterais, Nossa Senhora aí reproduziu textos quase literais, vários deles literais, do Antigo Testamento. Isso não é plágio. Isso não é violação de propriedade intelectual, de autoria intelectual. Isso é simplesmente a palavra de Deus, pronunciada num tempo e reiterada no outro. Está terminando mais um encontro. Deus cumule de bênçãos a sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Estamos avançando, conhecendo um pouco mais esse manancial inesgotável que são os Salmos, na minha, na sua e na nossa vida. Aceite minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.